Senhor, muito obrigada pelos dizimistas e ofertantes dessa tua casa. Deus, somos gratos porque o Senhor não deixa faltar nada a este tempo. Obrigada por cada um dos filhos teus que a ti são fiéis e entregam, Pai, todos os meses, Pai, como fidelidade os teus dízimos. E todos aqueles, Pai amado, que em seus corações se alegram e está ofertando na tua casa como forma de agradecimento. Que o Senhor venha repreendendo, Pai amado, o devorador sobre suas vidas e abençoando cada um deles poderosamente. Que os seus celeiros encham-se a ponto de transbordar. É que nós te oramos como tua igreja e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê diz? Amém. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar o homem mais lindo do meu mundo. Mais lindo do meu mundo, viu? Eu tinha dito isso, não foi? Aleluia, um pouquinho mais. Aleluia. Graça e paz. Amém. Família Reviver. Aleluia. Hoje nós estamos aí no culto de propósito, no toque de fé. E hoje nós temos o privilégio de estar recebendo aqui o pastor Josivaldo, meu amigo de longas datas, sua esposa, presbítero, sua esposa também. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa do Pai. Vocês sintam-se à vontade. Amém, amados? E hoje, como culto de propósito, a gente sempre agradece a Deus, né? Por tudo que Deus ele tem feito. Eu tenho certeza que aqueles que já receberam algo desse propósito, eles têm declarado ao Senhor o que Deus tem feito. Amém? E tem alguém aqui hoje que quer dar algum testemunho? Não. Hoje é noite de testemunho. Se tiver alguém, esse é o momento. Ou cale-se. Para sempre não. Amém, amados? Então, Deus abençoe. Tenho certeza que até o final do propósito, essa é apenas a 4ª semana. Talvez você ainda não firmou o propósito com Deus. E talvez você fique imaginando, mas já é a 4ª semana, só falta mais 3. Será que ainda posso? Será que ainda posso? Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Talvez você ainda não colocou na sua mente que não é só o cumprimento de 7 semanas, mas é o cumprimento da sua fidelidade a Deus, de buscar o Senhor verdadeiramente. Ter fé naquilo que você está depositando diante do Senhor. Porque quando você crê verdadeiramente, Deus ele age. A Bíblia diz que aonde tem 2 ou mais reunidos em seu nome, e todo aquele que pedindo em oração, crendo, receberá. Você crê nisso? Você crê que você está depositando diante do Senhor a sua busca, os seus sonhos, os seus projetos? Talvez até agora, até hoje, os projetos que você tinha colocado dentro do Senhor não tinham acontecido. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus ele vai fazer coisas que você nem imaginava. Vai abrir portas que estavam fechadas. E talvez vai abrir portas até onde não tinha porta. Amém? Você crê nisso? Então, nessa palavra de fé, eu quero convidar o pastor Josivaldo. Pode vir, pastor. Meu amigo aqui de longas datas, eu conheço o pastor Josivaldo já há alguns anos, né? Desde o início que a gente está aqui. Eu conheci o pastor Josivaldo desde quando ele fazia parte lá da Missão Calvário, né, pastor? Já me lembro. Era do pastor. Como era o nome dele? Pastor? Esqueci o nome dele. Pastor Grace. E eu conheço o pastor Josivaldo e já faz uns 13 anos. É mais ou menos o tempo que eu estou aqui. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria que você estendesse suas mãos para a gente orar por esse homem de Deus, certo? Justo e eterno Deus, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento especial. Eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, te louvando, te exaltando, glorificando o teu nome, Senhor.
Eu quero te pedir, Deus, agora, Pai, que o Senhor use o teu servo como instrumento, Senhor. Usa a boca, a mente, use o coração, Senhor. Que a disponibilidade dele de sair da sua casa, do seu ministério, Senhor, e estar aqui conosco nessa noite, Senhor, possa ser motivo de honra para o Senhor, Pai. E eu te peço, Deus, usa ele, Deus, como instrumento de bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Que a boca dele, Senhor, meu Deus, agora, Senhor, profera, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma, Senhor, esse culto, essa mensagem em tuas mãos, Senhor. Assim, Deus, nessa noite, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria e estar aqui nessa igreja reviver. Essa igreja era de história, viu? História de lágrima, sofrimento, mas história de fé, de superação. Glória a Deus. E eu fico feliz pela vida do pastor Armando Borges e também com a sua esposa. Se hoje esse ministério existe, primeiramente Deus, e segundo, o propósito da fé faz com que esta obra permaneça. Então eu fico feliz e eu ainda creio que ainda essa obra ainda vai crescer ainda muito mais. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Eu vou deixar uma passagem bastante conhecida no livro de Mateus, capítulo número 15, e o versículo de número 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E assim oramos. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Senhor Espírito Santo, meu Deus, nesse momento, Senhor, nós invocamos a tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem usado, Senhor, a cada levita, a cada pessoa, Senhor, neste lugar, Senhor. Mas ainda pedimos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor permaneça neste lugar, Senhor, assim como o Senhor tem permanecido desde o princípio, Senhor. E que esse ministério, que esta obra, Senhor, ela venha crescer ainda mais, muito mais, Senhor, de acordo com a sua imensa vontade, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, né? Glória a Deus. Povo de Deus, se o culto acabasse agora, eu já estou muito grato a Deus, porque Deus fala por meio dos louvores. E quando você entra numa igreja como esta, você tem que estar atento a tudo, porque aqui, através dos louvores, das mensagens, tudo isso é para a nossa edificação. Mateus capítulo 15. Mas antes de entrar, apenas a introdução que eu vou falar. Em nossa vida, ela tem a palavra sim, mas também existe a palavra não. Tem muita gente que só quer ouvir a palavra sim. E quando ouve esta palavra não, aí joga tudo para o alto. Não quer mais servir a Deus,
porque o pastor disse não para mim, porque a missionária disse não, porque meu pai disse não. Mas nessa noite, através do Espírito Santo, eu quero que você entenda que um dos maiores desafios da nossa fé é quando alguém olha para você e diz assim: você não tem jeito, você não merece nada. É quando os médicos dizem assim: olha, você não tem mais cura. Quando vir essas palavras de não para você, aí você diz assim: a última palavra pertence a Deus. Aleluia. Já estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas acredite que a última palavra pertence a Ele. Ainda que as pessoas venham levantar e dizer que você não é mais ninguém, que para você agora tudo acabou, ei, ergue a cabeça. Esse culto de campanha não está sendo em vão. Aqui é um propósito de fé. Ora, enquanto você está aqui na igreja, essa palavra para alguém nessa noite, o Senhor está visitando a tua casa, o Senhor está visitando o teu filho. Mas não tire toda a preocupação, continue adorando a Deus e deixa Deus trabalhar na vida da tua família. Vamos tirar toda a inquietação. Sabemos que no mundo que nós vivemos, sabemos que muitas vezes existem muitos desafios, mas creia, você não está sozinho. Deus está com você nessa noite, amém? A Bíblia aqui fala no versículo 21 do capítulo 15 de Mateus: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Isso é forte, gente. Ora, tem muita da gente que muitas vezes está passando por situações difíceis da sua vida, e muitas vezes, como é que você está? Não, está tudo bem, está nada de bom. Sabe qual é o problema de muita gente? Quando está passando por muita situação difícil, procura a pessoa errada. Aí, se o negócio já está sendo errado, vai passar a ser mais errado ainda, porque você abriu o coração para a pessoa errada. Essa mulher que teve um propósito de fé, ela saiu de sua casa, eu imagino a mente dela, deixou a filha dela endemoniada, miseravelmente, como ela falou aqui, deixou a casa dela e foi procurar a pessoa certa, que é Jesus de Nazaré. Agora imagine só, glória a Deus. Agora eu lembrei do irmão: pastor, quando estiver fazendo um evento, lembre-se disso aqui. Agora está certo. Vamos continuar, né? Eita, facilita. Agora sim, Deus. Quando você estiver passando por uma aprovação, vá, procure a pessoa certa, procure alguém que possa resolver. Você sabe o que acontece muitas vezes no seio da igreja? Ora, Deus levantou o nosso pastor Arnaldo Borges, que é a nossa missionária, com essa obra. Ora, quando a pessoa tem um problema, em vez de procurar muitas vezes a liderança,
vai procurar muitas vezes fulano de tal, não que seja pecado, mas muitas vezes a responsabilidade da igreja está sobre o pastor. É uma pessoa certa para você conversar com ele, conversar com a sua esposa. Aqui nós encontramos uma mulher que já estava sem saber o que fazer da vida, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela correu e foi ao encontro de Jesus. E diante de todo mundo, ela não negou o que estava acontecendo. A minha filha está miseravelmente demoniada. Esse é o problema dela. Mas o versículo 23. Mas ele não respondeu palavra. Oh meu Deus. O silêncio de Jesus muitas vezes incomoda. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer que Deus faça o negócio agora, mas muitas vezes não é da maneira que você quer, muitas vezes é da maneira que Deus quer. Tudo é no tempo certo. A primeira visão que a mulher teve sobre Jesus foi, mas ele, Jesus, não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Meu Deus do céu. Jesus não respondeu nada. E aquelas pessoas, os discípulos que andavam com Jesus, disse: olha, espere ela, espere. Essa mulher está incomodando, está gritando demais. Se eles andavam com Jesus, se eles estavam ao lado de Jesus, podia até dizer assim: ó Senhor, essa mulher está gritando, atende o clamor dela. Mas não, que muitas pessoas que muitas vezes se diz cristão, se diz que está servindo a Deus, mas muitas vezes é um impedimento, viu? Em vez de orar, buscar em seu favor, muitas vezes são aquelas pessoas que estão fazendo de tudo para jogar você na rua. Ainda bem que aqui não existe. Glória a Deus. Aí versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Olha só como ela foi bem gentil. Ela adorou e clamou: Senhor, me socorre. Olha, tem coisas na vida que só Deus sabe. Ele sabe, Ele te conhece. As pessoas muitas vezes olham o exterior da pessoa, mas Deus, Ele olha o coração. E nessa noite, através do Espírito Santo, Deus está visitando o coração de pessoas nesse lugar. Quem olha para você sorrindo, não sabe o que você está passando. Quem olha para você, fulano é uma bênção, olha, ele está tão alegre. Mas Jesus sabe como é que está o teu coração nessa noite. Mas o propósito hoje é de fé. Da mesma maneira você não vai ficar. Não é em vão seus passos ter chegado aqui neste lugar. Vai ter renovo de Deus para a sua vida. Vai ter renovo de Deus para a tua família. Vai ter renovo de Deus para a tua família, para teus filhos. E nos diz a palavra que a mulher adorou: Senhor. Imagina aquela mulher dizendo: Senhor, me socorre. E outra palavra: eu não aguento mais. Olha, o Senhor sabe, eu não aguento mais. Eu não sei. E outra palavra: eu não sei como é que eu vou voltar para minha casa. Eu saí de casa, minha filha está miseravelmente endemoniada. Não tem jeito, ninguém tem condição de ajeitar mais ela. Eu já perdi as esperanças. Senhor, faz alguma coisa. Senhor,
Senhor, me socorre. Senhor, até quando eu vou passar essa vergonha diante da sociedade, diante do povo? Versículo 26. Ele, porém, respondeu: não. Já parou para pensar aqui? Quantos não ela levou? Porque eu disse que na nossa vida nós temos a palavra sim e nós temos a palavra não. Para ela chegar a conquistar a vitória, olha só, pessoal, ela ouviu 3 palavras não. Ela ouviu a palavra não no versículo 23, no versículo 24 e no versículo 26. Ela ouviu essa palavra no momento mais difícil, mais que ela estava precisando. Ela ouviu o não. O não de Jesus é o silêncio. Ouviu o não. Aí Jesus continua: não é bom pegar o pão do sírio e deitar nos cachorrinhos. Ora, Jesus estava agora falando: não é bom pegar o pão do sírio e dar aos cachorrinhos. Quando ela percebeu o tipo da conversa que estava sendo rodando ali naquele momento, quando ela viu, disse: peraí, e aí eu vou ter que entrar agora. Eles estão falando de mim. Quando percebeu o nível da conversa, disse: agora eu vou entrar no meio da conversa. Esse assunto tem a ver comigo. Muitas vezes nós temos que ter vigilância, saber o momento certo de agir. Nós temos que entender que o momento certo, muitas vezes, não é quando você quer, mas você tem que ter uma visão de Deus. Quando for na hora certa, entre. Deixe Deus trabalhar na hora certa. Quando o Senhor começar a trabalhar, você diz: olha, Jesus está trabalhando. Glória a Deus. Ora, teu filho nunca vem na igreja, mas se um dia o teu filho chegar na calçada da igreja, não diga nada. Jesus já está começando a trabalhar. Se você chegar na sua casa e o seu filho ou sua filha perguntar: ô mãe, como foi o culto lá na Rede V? Olha que Jesus está começando a trabalhar. Aleluia. Ele começa a trabalhar aos poucos. Ele vai modelando aos poucos e deixa ele trabalhar. Jesus sabe como agir na hora certa, no momento certo. Aí ele disse: não é bom pegar o pão de sírio e deitar nos cachorrinhos. Aí ela disse: sim, Senhor. Agora foi a vez dela entrar: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só a colocação de palavra, que nós temos que saber o que é comunicação. Ora, quando Jesus estava falando isso: sim, Senhor, agora sim eu estou entendendo, Senhor, eu sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai dos seus senhores, eles também comem, eles também se alimentam, Senhor. Olha só, veja o que essa mulher estava falando para Jesus. Olha, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu tenho esses problemas, eu sei que tu não viesse para nós, viesse para os judeus, nós sabemos, Senhor, mas também, Senhor, nós se alimentamos, nem que seja da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Agora veja só, a maneira que Jesus estava falando com ela, ela tratando ela, chamando ela de cachorra. Muitas vezes, Jesus sabe trabalhar, ele faz de um jeito, a gente pensa que vai receber uma palavra assim. Jesus disse: vou tratar você desse jeito, muitas vezes, para ver a tua atitude.
Muitas vezes você diz assim, eu vou lá para receber. Muitas vezes você chega e não é aquilo que você esperava ouvir. Mas quando você vir para a igreja reviver, você diga assim, eu vou para aquela igreja para adorar. Eu vou levar minha adoração. Oh, aleluia. Que coisa bonita. Cheguei aqui na igreja, esse conjunto extraordinário. Meu Deus, tudo louvando a Deus. A gente sente a graça de Deus nesse lugar, gente. A gente temos que estar ligado no Espírito. Aí não diz a palavra de Deus aqui, no versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. Ora, Jesus disse: olha mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê? Porque ela não desistiu do propósito. Quem desiste do propósito, me permita a minha palavra, é como se fosse uma pessoa covarde. Não desista. Se você está nesse propósito aqui, eu estou no propósito da igreja reviver, continue nesse propósito, desde quantos, não importa quantos não você vai levar, não importa que diga a palavra contrária, mas a pessoa só consegue a bênção quando ela tem propósito de fé. Ora, pode se levantar ser governador, presidente, mas eu não vou deixar de adorar esse Deus Todo-Poderoso. Eu não vou deixar de vir para a igreja, porque quando nós entramos no propósito, aparece muita gente de lá, de cá, pessoas que você jamais pensaria. Talvez alguém queira dizer que até é seu amigo, mas como você diz assim, eu vou entrar no propósito, não vai dar certo não. Não faz isso, não vai dar certo não adianta não. Mas nessa noite, faça feito esta mulher. Ela, quando saiu da sua casa, ela não saiu em vão, ela saiu com fé, com propósito de fé. Eu vou atrás dele, porque se ele não me abençoar, eu não conheço outro Deus que possa me abençoar. Então eu quero dizer para vocês que vocês estão no lugar certo, vocês estão na hora certa e aguardam de repente de Deus na sua vida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aí qual é o problema? É tua filha. O problema é esse. Jesus conhece ela, conhece a mulher cananeia. Jesus disse: olha, agora você pode ir para casa, porque a tua filha já está curada desse mal. Olha só, se ela desistisse da sua fé, ela não ia ser uma pessoa abençoada, mas a vitória só está em quem não desiste. Então não desista do seu propósito, mantenha sua fé. Amém, pessoal? Eu navegarei, me ajude aí, no oceano do Espírito, ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
acredite nas bênçãos do Senhor na sua vida. Creia. Jesus está cuidando de cada um de vocês. Deus abençoe esse ministério. Deus abençoe o pastor Amanda. Deus abençoe a pastora. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Adorar.
Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem firmado diante do Senhor. Eu não sei qual é o propósito que você tem colocado diante do altar de Deus. Mas hoje, Deus Ele quer quebrar barreiras. Hoje Deus Ele quer fazer coisas novas acontecerem. A mulher cananeia, ela tem uma limitação, ela não era do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim o Senhor teve misericórdia. E muitas vezes nós nos achamos como pessoas que Deus Ele não vai escutar, que Deus Ele não vai responder. Nós nos achamos dessa forma. Nos achamos como pessoas incapazes de chegar diante do Senhor e Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Mas é nesse momento, é nessas situações que Deus Ele quer quebrar as barreiras. É nesses momentos que Deus Ele quer quebrar as limitações. É nesse momento que Deus Ele quer quebrar protocolos que nos impedem de se aproximar dEle. E nessa noite, eu não sei como você chegou, mas se você chegou com alguma limitação diante do Senhor, esse é o momento de dizer: Senhor, faz algo novo em minha vida, Pai. Faz algo novo em mim, Senhor. Porque assim como aquela mulher persistiu, ela poderia ter desistido quando o Senhor chamou ela de cachorro. Ela poderia ter ficado com raiva e ter ido embora. Mas naquele momento ela disse: Senhor, mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E nessa noite, nessa noite, Deus Ele quer romper as barreiras que te impedem de comer na mesa dele. Deus hoje Ele quer tirar todas as pedras, as dificuldades. Deus Ele quer fazer coisas novas que você ainda não enxergou. Aleluia. E se você está com alguma dificuldade, sai do teu lugar, porque eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero dizer ao Senhor: Senhor, rompe as barreiras na vida dessa pessoa, Senhor. Quebra as dificuldades, Senhor. Faz milagres acontecer, Senhor. Porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite que o Senhor vai fazer coisas que você ainda não está enxergando. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida. Sim, Deus. Tu és o Deus de cura, Senhor. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Yeah.
Jesus. Senhor Jesus, Ele é cura. Senhor Jesus é cura, milagre, é resposta. Ei, talvez você estava colocando a sua confiança na sua força. Talvez você estava confiando naquilo que você poderia fazer. Ei, mas o Senhor nessa noite está dizendo: ei, sou eu que faço. Sou eu, Senhor, que restauro. Sou eu, Senhor, que curo. Sou eu, o Senhor, o Deus do impossível. Ei, não saia daqui da mesma forma. Não saia daqui do mesmo jeito. Mas volte para casa com a sua restauração em todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Você crê nessa palavra? Você crê? Você recebe? Amém? Eu quero desde já agradecer o pastor Josival, esposa, presbítero, esposa. Obrigado pela presença de vocês, cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Deus abençoe. Domingo tem mais, o culto da família. Chegada do encontro. Tem uns meninos aí que vai para o encontro. Tenha certeza que eles vão voltar. Se já era bom, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Tenha certeza que as expectativas estão lá em cima. Amém, amados? Então, domingo que vem, culto da família, volta no encontro. Convida um parente, convida um vizinho, convida um amigo e traz ele para cá. Tá certo, amados? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa na tua casa, Senhor. Obrigado por tudo que foi feito aqui, Senhor. Por toda a graça, por todo o amor que o Senhor derramou, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. E eu te peço, Deus, continua agindo com o teu poder, Senhor. Continua restaurando, curando. Continua respondendo as orações, Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor continue suprindo tudo aquilo que o teu povo tem colocado em tuas mãos, Senhor. Assim, Deus, essa noite eu te peço, Senhor, nos leva de volta para os nossos lares, nos dá um restante de noite ricamente abençoado. Possamos descansar, dormir debaixo da tua santa paz, Senhor. Assim, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estende tuas mãos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre toda a igreja na face da terra desde já e para sempre. Quem crê diz: Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.